Olá pessoal, num clique no ar, hoje com o sétimo episódio da série do Clube EMC Psicom. Então estamos aqui hoje no clube para falar sobre um tema muito interessante que com certeza vai chamar a atenção de vocês, que é sobre mente e corpo. Hoje com mais uma roda de conversa aqui entre Gabi e eu, né? Vamos aqui falar um pouquinho sobre esse tema. Eu sou o Paulo Souza, pedagogo, mestre em educação. Eu sou a Gabriela, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia do esporte e finalizando a minha pós-graduação em psicologia corporal. E hoje estamos justamente com esse tema da mente e corpo. E por muito tempo acreditou-se, que eram duas coisas divididas ali, o que foi bom até certo ponto, porque a medicina estudou o corpo, fisiologicamente falando, biologicamente falando. Mas, posteriormente, com o advento aí da psicologia, a gente percebe que é indivisível, né? O funcionamento da mente depende do funcionamento do corpo e vice-versa. E o próprio Reich, que foi um psiquiatra aí, ele era discípulo do Freud, mas acabou indo por outro caminho, que foi justamente ele que trouxe essa perspectiva de como a nossa mente influencia o nosso corpo e como integrar tudo isso, principalmente. Interessante. Muitas vezes, a gente tem alguns pensamentos que são um pouco estranhos, e esses pensamentos eles acabam influenciando bastante no corpo, Então, por exemplo, se a gente acredita que alguma coisa está muito errada, que nada está dando certo, muitas vezes a gente começa a perceber nosso corpo cansado, a gente desacelera um pouco. E isso é meio estranho, porque o corpo muitas vezes fisicamente ele está muito bem, Mas a nossa mente acaba de uma certa forma dizendo para ele que não está e ele acredita que não está mesmo. E a coisa meio assim que descamba, Explica um pouquinho melhor pra gente, Gabi, sobre isso. Por que isso acontece? Então, é até interessante você trazer essa questão dos pensamentos, Paulo, porque quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes a primeira ideia que surge é justamente pensamento, sentimento, emoção e ação. E o corpo acaba ficando ali no plano de fundo. Essa vivência muito voltada para a racionalização das coisas, por exemplo. E até esse exemplo que você trouxe é interessante para a gente explorar, porque é como se o próprio corpo ele fosse adotando, uma postura diferente, gestos diferentes, expressões diferentes. E aí, digamos que o próprio Reich ele começou estudando as couraças, que ele falava que eram tensões crônicas que a gente vai desenvolvendo. E essas tensões, elas surgem justamente na tentativa de se adaptar aos pensamentos, às emoções, aos sentimentos, ao mundo, de forma geral. Só que a partir dessas adaptações, essa couraça, ela surge como uma forma de se proteger da angústia, do sofrimento, da ansiedade, de tudo mais, e você vai percebendo isso no teu corpo, como por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa que é muito ansiosa, a gente vê um padrão respiratório mais curto, digamos. Até tem uma historinha bem interessante, que é quando um bebê, por exemplo, ele nasce e ele toma um susto, o primeiro impulso, digamos assim, é que ele faça essa respiração curtinha. E aí a gente vai crescendo e às vezes até no momento que você pode estar relaxado, por exemplo, você se pega nessa respiração mais ofegante, de estado de alerta constante. Aí, por exemplo, a gente trabalha muito com os... como que é a palavra? Me fugiu agora. Com os segmentos do corpo, que seria o ocular, com o cervical, com o diafragmático, com o pélvico, e em cada um desses segmentos vai surgindo essas tensões. Então, às vezes a pessoa acredita, é só um pensamento aqui, mas isso reflete em todo o resto, E isso vai criando todo esse encouraçamento, esse bloqueio dessa energia que parece que não flui direito, no corpo. Talvez um exemplo bem interessante, quando a gente fala assim, eu tô com uma úlcera nervosa.
né? Fala, mas o que seria então a úlcera nervosa, né? A úlcera realmente é algo que aparece fisicamente no teu corpo, né? Está ali, né? Ela se instala, mas ela vem de algo que tem a ver com pensamento, né? Pensamentos que foram provocando aos pouquinhos, né, o aparecimento dessa úlcera. Então é muito forte isso, né? O poder do pensamento, né? O que ele influencia no nosso corpo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, né? Porque isso aí pode trazer pra gente uma situação complicada, uma situação que de repente você pode até parar no hospital por conta dos pensamentos. E aí não é só uma questão mental, né? É uma questão física mesmo, né? O teu corpo acaba sentindo isso e de alguma forma adoecendo por conta disso, não é? Sem contar, Paulo, que quando esse sofrimento, por exemplo, ele vai para o físico, muitas vezes fica até mais fácil na teoria de você tratar, porque você consegue ver, né? Então, muitas dessas tensões que vão se formando também é justamente por essa proteção, mas até que ponto que a gente pode, né, ficar se protegendo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e quanto que isso vai influenciar na nossa qualidade de vida, né? Porque o corpo que nós temos é o único. Certeza. É interessante, nós estamos aqui no Clube MC Psicom, né? Aqui nós tem crianças aqui de 7 a 12 anos, né, que desenvolvem uma série de atividades. E muitas vezes a gente fica pensando, né? Poxa, será que esse tipo de situação da mente, né, da criança, né, também pode provocar alguma doença nessa criança? Nós estamos falando aqui muito com exemplos de adultos, né? Porque isso acontece talvez, seja um pouco mais visível em adultos, porque a gente imagina que a criança está tranquila, a criança não tem muita responsabilidade, vamos dizer assim, né? E aí fica mais fácil, porém não é bem isso que acontece. Hoje as crianças cada vez mais estão com muito mais responsabilidades, né? Muitas mais atividades, né? Então sai de uma atividade, vai para outra atividade, vai para a escola, vai para a natação, vai para a aula de reforço, enfim, tá ali circulando o dia dessa criança, a semana dessa criança é ultra mega movimentada. E para isso, acredito também, né? Você vai até me dizer se o que eu estou pensando é de fato, né, uma realidade, que essa criança ela tem que ter momentos tranquilos, momentos de respiro, momento em que ela possa realmente, vamos dizer assim, se desconectar um pouquinho mais de toda essa agitação, de todas as atividades que acontecem no dia a dia, né? E como que isso pode acontecer, Gabi? Me explica um pouquinho, explica pro pessoal que está nos assistindo. Até a questão da infância é muito importante, né, no viés psicanalítico, para o Reich, para todos os estudiosos do caminho da psicanálise, porque quando a gente fala de uma criança é justamente o campo onde as coisas começam a acontecer, né? Então, se a gente consegue identificar uma tensão de uma forma mais primária, essa tensão pode vir a não se tornar uma couraça, por exemplo, e essa criança, desde o início, já estar trabalhando com esse fluxo, com esse movimento. E como você falou, você trouxe só essas questões práticas da vida da criança, né? Ela vai para natação, ela vai para a escola, depois ela vai para casa e ainda tem que fazer as tarefas, e isso tudo gira em torno do que essa criança está fazendo, como que ela está performando, o que ela está entregando. Mas às vezes o mais importante é a gente olhar para essa criança e questionar como que ela está se sentindo diante de tudo isso que ela tem de obrigação, né? Uhum. E os pais muitas vezes também no seu dia a dia, no agito, né? O dia, como eu disse, está cada vez mais agitado. Ele leva até um pouco de tensão também para essas crianças, às vezes sem querer, claro, né? Os pais não querem, né? Vamos dizer assim, naturalmente eles não vão querer levar atenção para a criança, não vão querer preocupar as crianças, mas acaba acontecendo, né? Até sem eles perceberem isso. Isso pode trazer também problemas, né, de mente, né, que vão provocar situações complicadas para o corpo dessa criança. Então, é por aí, Gabi? Sim, por isso que é tão importante a gente pensar numa rotina que seja mais equilibrada para essa criança, porque quando a gente fala de criança, a maturidade que ela vai adquirindo no decorrer da vida é muito um espelho do que os pais trazem, da rotina dos pais, porque essa criança ainda não tem
recursos para criar isso por ela mesma. E quando a gente fala do corpo, por exemplo, pensar numa rotina com mais movimento, né? Se essa criança, por exemplo, ela sempre faz as tarefas dela no quarto dela. Pegar um dia e levar essa criança para um parque para ela fazer essas tarefas, tirar ela somente daquilo, né? Porque é justamente isso, quando a gente vai ficando, o adulto mesmo, mas a criança, né? O adulto entende mais o que está acontecendo, mas a criança não. Mas quando a gente vai ficando somente em um padrão, né, de tudo, a gente não se movimenta, isso vai acarretando em várias questões, em pensamentos, sentimentos, emoções e, consequentemente, nessas tensões musculares, né, que a gente vai percebendo. Entendi. Então aquela máxima do mente sã, corpo são é super verdadeira. Né? Então cuidar bem da mente para que o nosso corpo também esteja bem, né? Com certeza. Então, Gabi, que mensagem você deixaria, afinal, que poderia resumir isso tudo? Eu diria para olhar, né, principalmente os adultos, enquanto adultos, olharem para as próprias rotinas, para os próprios corpos e assim se tornarem esses espelhos para as crianças, para juntamente, né, não somente o adulto ditar para essa criança o que é certo, o que é errado, mas juntamente encontrarem um movimento, um fluxo que faça sentido e que traga esse bem-estar para a família toda, né? Porque eu acredito agora que você falou, né, desse corpo são, mente sã, eu acho que o adulto são também colabora para uma criança sã, né? E para, consequentemente, uma família mais sã. Né? A gente não trabalha nessa ideia de eliminar, por exemplo, quando a gente fala das couraças musculares, a gente não fala de eliminar essas couraças, mas a gente fala de flexibilizar isso. E acredito que uma mensagem válida é essa, né? Às vezes na correria do dia a dia, com as metas e prazos e isso e aquilo, a gente acaba ficando fixo nessa estrutura rígida. E aqui a gente fala de uma flexibilização, né? De um fluxo, de uma energia que vai fluindo ali, você vai percebendo que sai desse caminho que é assim, para algo que vai se expandindo, né? Que vai fazendo mais sentido. Isso aí, perfeito. Bem, pessoal, então essa foi mais uma roda de conversa aqui Num Clique, no Clube MC Psicom. Fiquem atentos aos nossos temas, vai lá, visitem as nossas redes sociais, já tem bastante tema interessante. Clique lá no sininho, comentem, né? E mandem também sugestões para que a gente possa colocar aqui outros temas que sejam relevantes, sejam interessantes para vocês. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Comentem aí temas, nos sigam, né? Isso. Reforçando. E lembre-se, tá? Num clique pode fazer a diferença.